E hoje nós vamos ter, então, a presença do Lucas de Souza Lima, que topou, enfim, assumir essa tarefa aqui, ajudar a gente aqui no curso. E, então, a gente vai ter essa sessão com o Lucas. Ele vai explicar o que eu não sei nem o que significa CGI, mas, enfim, é um órgão da Defensoria, né? Não, então. Não? Boa noite a todas e todos. Meu nome é Lucas Arnaud. O CGIL ele é uma ONG, uma organização não governamental, de caráter regional, né? Então, a gente atua em todo o continente americano. A Helena, atualmente ela é diretora do programa para o Brasil e Cone Sul. Cone Sul são aqueles países aqui pertinho, Argentina, Uruguai, etc. E eu sou advogado desse mesmo programa. Então, a Helena reside em Curitiba, ela não pôde estar presente aqui hoje, ela tentou vir, mas vocês sabem que esse final de ano, as passagens com o preço lá em cima ficou um pouco complicado, então eu vim fazer essa substituição. E, além desse nosso programa, o CGIL também atua em Washington, Estados Unidos, que a gente vai ver que tem um órgão importante aqui para a nossa aula que fica lá. Na Costa Rica, tem outro órgão importante que fica lá, e em Buenos Aires, o CGIL também tem um escritório. Então, eu não sei se eu já fui falando aqui, se eu já posso começar, ou se tem mais alguma questão institucional, então vamos dar início à aula, né? Eu queria agradecer muito o convite. O CGIL tem uma parceria com a Defensoria muito importante, então a gente atua aí de forma próxima em vários casos. Eu, como diz ali, né, sou mestre em Direito Internacional pela UERJ, fiz faculdade de Direito também na UERJ, atualmente sou advogado do CGIL, que não está ali ainda, esse slide está um pouquinho desatualizado, e eu vou também já fazer essa observação de que essa aula ela foi montada muito pensando em advogados, né? E eu sei que hoje é um curso basicamente composto por pessoas do movimento civil organizado, então me ajudem se qualquer coisa ficar muito técnica, não se prendam muito a qualquer coisa no slide que pareça muito papo de advogado, qualquer coisa é só levantar a mão e ir perguntando que a gente vai dialogando, tá? Eu também estava comentando aqui que estou há 2 anos sem fazer nenhum tipo de fala presencial. Durante a pandemia, essas coisas, enfim, de educação no geral ficaram muito online, né? Então, perdoem qualquer falta de jeito também. É uma retomada, né? Para a gente se reacostumar com essa situação. E estou muito feliz de estar aqui. Vocês estão sendo esse meu regresso aí numa aula presencial, que tem esse contato mais próximo para a gente conversar melhor. Eu vou falar um pouquinho, então, dos pontos que a gente vai abordar hoje e depois vou voltar atrás para explicar bem o que afinal, é esse assunto que a gente vai falar hoje, né? O Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, em primeiro lugar, eu vou fazer uns comentários, voltando um pouquinho atrás, sobre o que é direito internacional, no geral. E, novamente, não se prendam muito a algumas tecnicalidades que estão aí no slide. Outro ponto importante também é que a Beatriz passou para vocês, no grupo de WhatsApp, essa apresentação aqui. Então, não se preocupem também em anotar tudo. Vai ter muito texto, que não é nosso objetivo aqui, que vocês anotem tudo. Qualquer coisa que vocês tenham dúvida, podem olhar lá no grupo de WhatsApp, na apresentação que está lá. E eu também coloquei meu contato. Então, fiquem à vontade para mandar um e-mail, mandar inbox no Instagram, que eu respondo também com a maior alegria. Depois nós vamos falar sobre história, então como que todo esse sistema que existe hoje foi construído ao longo dos anos. Vocês vão ver que é uma história bem antiga. Vamos falar sobre os órgãos que são assim a alma, né, desse sistema. Então a gente tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Talvez, muito possivelmente, vocês já tenham ouvido falar. A gente vai entender bem a função de cada um desses órgãos. E, por fim, a gente vai falar um pouco de um aspecto mais prático, então a utilização prática realmente de todos esses instrumentos, todos esses órgãos, como que isso funciona. Bem, como eu falei, isso aqui é um pouco papo de advogado, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o direito internacional ele é muito maior do que isso aqui que a gente vai falar hoje, né? Então, o direito internacional, por exemplo, se preocupa com as fronteiras entre os estados, então delimitar ali que pedaço de mar de cada um e etc. E os direitos humanos eles são um pedacinho desse campo muito maior que é o direito internacional. E também ele é um pedacinho recente. Então, normalmente a gente fala que foi a partir da Segunda Guerra Mundial que o direito internacional começou a se preocupar com direitos humanos. Até lá, direitos humanos eram um problema de cada país. Então, no Brasil, o presidente do Brasil, o governo brasileiro, que vai se preocupar com como estão os direitos humanos ali dentro. Os órgãos internacionais não vão se preocupar, né?
E, a partir da Segunda Guerra Mundial, isso começou a mudar. Mas, basicamente, o objetivo desses primeiros slides aqui é que vocês entendam que, no direito, tem muita gente que tem uma concepção muito antiga de direito internacional, pega várias bases desse direito internacional público clássico, que eu chamo, que é esse direito internacional mais antigo. Então, coisas que foram criadas lá para se preocupar com fronteira entre os estados, elas não podem ser aplicadas da mesma forma quando a gente fala de direitos humanos, né? Então, apesar disso, a gente ainda tem até no STF muita gente que se apega a essa visão mais clássica, mais ultrapassada, e isso acaba trazendo uma série de consequências quando a gente está buscando usar esses instrumentos para proteger direitos humanos, né? Então, isso é importante vocês terem em mente que sempre, na prática, vai ter um conflito. Então, entre essas pessoas que querem enxergar o direito internacional como algo mais progressista, algo mais protetivo, e pessoas que ainda têm uma concepção mais clássica, mais ultrapassada, que acaba limitando muito o que o direito internacional pode fazer, né? E aí eu trago aqui alguns... O slide está cortando um pouquinho, né? Mas, enfim, alguns princípios gerais do direito internacional, né? Uma dessas concepções mais antigas é que, olha, o Estado ele tem que se comprometer de forma muito detalhada com as normas, e só com isso que ele se comprometeu muito expressamente a gente pode exigir. Então, isso é uma crítica muito comum aos instrumentos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, porque esses instrumentos, esses instrumentos eles são bem amplos. Então, de forma parecida com o que tem na nossa Constituição também. Tem alguns artigos que falam, olha, todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito à integridade pessoal, e aí o pessoal que tem essa concepção mais clássica vai dizer, olha, a gente só pode, então, exigir o que é realmente o núcleo do direito à vida, né? Você não pode matar o outro. Então, estou simplificando um pouco, mas só para vocês entenderem. Enquanto as pessoas que têm essa concepção mais progressista vão dizer, olha, não, a gente tem que interpretar o direito à vida no seu contexto. Então, será que o direito à vida engloba também um direito à vida digna, né? Que é não só você estar vivo, mas você ter condições dignas de vida? E o sistema interamericano, ele costuma interpretar esses direitos dessa forma mais ampla, né? Então, para torná-los o mais protetivo possível. Tudo isso que eu estou comentando tem a ver com interpretação, né? E interpretação no direito tem livros e livros escritos sobre como a gente deve interpretar normas, né? E o que eu quero que vocês entendam é que o sistema interamericano, esses órgãos, foram desenvolvendo os seus próprios meios de interpretar esses tratados, né? Os tratados são como as leis no plano internacional, vão trazer as normas jurídicas. E de tudo isso que eu coloquei aqui, como eu falei, a gente vai resumir bastante, o que eu quero que vocês entendam é que esses princípios eles têm como objetivo, principalmente, garantir que a norma atinja o seu fim, né? A sua finalidade. Então, se a gente está falando de um sistema que protege direitos humanos, não faz sentido interpretar uma norma de um jeito restritivo, de um jeito que, no final das contas, não vai proteger aquele direito humano que ela queria, né? Então, a gente tem uma noção que a Corte Interamericana, principalmente, foi desenvolvendo ao longo do tempo, é a noção de interpretação evolutiva, que é uma concepção que parece óbvia quando a gente pensa, né? Mas tem pessoas com a concepção mais clássica que não concordam com isso. Então, a ideia de interpretação evolutiva olha, a gente tem, como existe aqui no sistema interamericano, instrumentos jurídicos que foram elaborados lá na década de 60, mas o mundo mudou. Então, a gente tem que mudar essa interpretação também para ela fazer sentido e estar dentro do contexto que existe hoje em dia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Lá no artigo 4º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, fala que a vida deve ser protegida desde a concepção, né? Então, concepção seria aquela ideia bem científica mesmo do embrião sendo fecundado e etc. Só que em 50, 60 anos, a concepção, a ideia do que é isso foi mudando, a ciência foi evoluindo. Então, teve um caso que a Corte Interamericana teve que decidir sobre isso. E ela falou, olha, a noção que a gente tem do que é concepção para a ciência, hoje em dia é bem diferente do que era lá na década de 60. Então, naquela época, pode ser, o caso concreto era sobre fertilização in vitro, né? Vocês devem saber que durante o procedimento, né, da fertilização in vitro, aquele em que o médico insere o óvulo ali no útero da mulher, muitas vezes vários embriões são descartados no processo, eles não conseguem chegar a gerar uma criança, né? E a Corte Interamericana falou, olha, acho que ficou bem melhor o slide agora, né? A Corte Interamericana falou, olha, adotando uma interpretação evolutiva,
Eu entendo que hoje em dia essa técnica ela está de acordo com os direitos humanos, porque apesar de gerar ali um ou outro embrião que vai ser descartado, ela tem uma função muito importante para garantir os direitos reprodutivos da mulher, etc. E esses embriões que são descartados no processo não seriam uma violação do direito à vida. Agora ficou bem melhor de ler o texto, né? Um outro princípio que eu vou comentar com vocês é o princípio pro persona. E esse princípio ele serve principalmente quando a gente tem uma dúvida de duas interpretações possíveis e, novamente, a ideia é que se aplique aquela interpretação que mais protege o direito humano, né? Então, esse princípio ele também é bem complexo, porque você pode perguntar, ok, mas eu tendo um conflito entre dois direitos, como, por exemplo, a gente está falando aqui de direito à cidade, né? Então, pode ter alguém que alega ser o proprietário de um determinado imóvel, etc., e esse imóvel é ocupado. Então, a gente vai ter duas noções de propriedade em conflito aí, né? E o direito tem que buscar tentar uma interpretação. Então, para a gente que tem essa visão dos movimentos sociais, etc., o direito de propriedade mais rural, mais prático, né, da função social, da propriedade, etc., deveria prevalecer. Mas o direito tem que olhar para os dois lados, né? Então, nem sempre esse princípio pro persona vai conseguir solucionar tudo, porque cada parte pode alegar, olha, o meu direito é mais importante, e aí a gente tem que ir para outras formas, né, de buscar essa solução. Então, muito do que eu vou falar aqui hoje tem muita limitação que é típica do direito. Eu sei que todo mundo que milita em movimento social está completamente por dentro dessas limitações, mas eu vou tentar trazer esse lado um pouquinho mais técnico, e a gente vai discutindo depois sobre esses limites, por que eles existem, como que a gente pode superar, né? Passando então aquela parte, eu vou falar bastante para vocês hoje sobre casos concretos, né? E eu sempre faço questão de ressaltar que quando a gente fala de Sistema Interamericano de Direitos Humanos, da mesma forma que quando a gente fala de direitos humanos no geral, a gente está falando de histórias reais de vidas, né? Então, de vidas que normalmente passaram por uma história de muito sofrimento. Então, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente ilustrar um pouco, né, que tipo de histórias que chegam até o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, essa senhora aqui do topo, alguém sabe quem é? Então, ela é a Maria da Penha, né? A famosa Maria da Penha da lei de violência contra a mulher. E vocês devem conhecer a história, que ela era agredida pelo marido e acabou ficando paraplégica por causa disso. Então, o que muita gente não sabe é que o caso da Maria da Penha foi até o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né? Teve uma decisão ali por parte da Comissão Interamericana em que houve uma série de recomendações, inclusive uma relacionada a mudar a legislação sobre a violência contra a mulher no Brasil, né? E foi a partir disso que o Brasil começou a elaborar o que hoje é a Lei Maria da Penha, que, apesar de ter muitas limitações, a gente sabe que a violência contra a mulher não acabou no país, obviamente, mas é uma lei muito importante que é modelo aí para os outros países para começar nessa tarefa tão difícil de combate à violência contra a mulher. Aqui embaixo, à esquerda, uma imagem de alguns integrantes do povo indígena Yanomami, e eu trouxe essa imagem aqui porque ela representa uma decisão bem recente que eu acho que é interessante. A gente ainda está no contexto da pandemia, né? E esse caso concreto estava relacionado à situação dos indígenas, do povo indígena Yanomami durante a pandemia. Então, vocês também devem saber que se entende que os indígenas são especialmente vulneráveis, né, a qualquer tipo de epidemia, e do coronavírus não seria diferente. Eles precisam de medidas especiais, porque muitas vezes o organismo tem menos resistência a vírus, eles têm um atendimento de saúde mais precário no geral, e o Brasil não estava adotando nenhum tipo de medida especial para os povos indígenas, né, no começo da pandemia. Então, vários órgãos, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, por exemplo, enviaram solicitações de medidas cautelares. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que são essas medidas cautelares, mas basicamente são medidas de urgência para que o Brasil fizesse alguma coisa, né? Para que a comissão determinasse ao Brasil fazer alguma coisa. E isso aconteceu, então foi emitida essa decisão, dizendo, olha, Brasil, você tem que tomar medidas especiais para garantir a integridade dos povos indígenas durante a pandemia. Todo esse tipo de decisão que eu estou comentando, a gente vai mais para frente falar mais em detalhes, tá? Aqui na frente, à direita, tem um presídio daqui do Rio de Janeiro,
Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, e a situação desse presídio ela é considerada especialmente grave, né? As condições de detenção são consideradas especialmente degradantes. E essa situação também foi levada ao sistema interamericano, que reconheceu essa situação e disse, olha, todo mundo que estiver detido nesse presídio, nessas condições, tem que ter a sua pena contada em dobro. Então, as condições são tão degradantes que a gente tem que criar algum tipo aí de mecanismo para que isso seja compensado de alguma forma, né? Então, se a pessoa ia cumprir 2 anos de prisão num presídio nessas condições, ela só vai cumprir 1. E isso é importante, que a gente tem muita dificuldade de fazer com que as decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos sejam cumpridas, né? A gente vai falar muito sobre isso na aula de hoje. Mas esse, assim como o caso da Maria da Penha, por exemplo, foi um caso de muito sucesso. Então, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade dessa decisão e reconheceu que a pena tem que ser contada em dobro. Isso está valendo aí já para todos que estão detidos no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. E aqui embaixo, eu acho que é especialmente interessante para o tema do nosso curso, uma imagem da favela Nova Brasília, também aqui no Rio de Janeiro. E esse é um caso muito interessante que chegou até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi levado, assim como o caso da Maria da Penha também, pela minha organização, pelo CEGIL. E esse caso se refere a 2 chacinas que aconteceram na favela Nova Brasília em 94 e 95. E numa dessas chacinas, a de 94, além das mortes, 3 garotas e mulheres foram violentadas sexualmente pelos policiais também. Esse caso, então, passou por todo o trâmite no sistema interamericano e teve uma sentença da Corte Interamericana dizendo que o Brasil era responsável, e a Corte nem estava analisando a chacina em si, ela estava analisando o fato do Estado nunca ter investigado essa chacina e nunca ter punido esses responsáveis, né? Então, esse, infelizmente, é um caso em que até hoje, apesar dessa sentença, a investigação não foi feita. Recentemente teve uma série de avanços, mas essas pessoas ainda não conseguiram realmente o seu direito à justiça, né? Então, os familiares dessas vítimas, foram cerca de 20 e poucos indivíduos assassinados nessas 2 chacinas. E, enfim, essa é uma parte que ainda está pendente, e a gente vai conversar um pouquinho também, que a Corte ela continua, tanto a Corte quanto a Comissão, acompanhando o cumprimento desses casos, né? Então, até hoje, tanto o CEGIL, que é uma das partes, né, quanto o Estado brasileiro, envia relatórios para a Corte dizendo que está sendo cumprido ou não. E apesar dessa parte da investigação ainda não ter dado em nada, tem algumas partes da sentença que elas são mais estruturais, né? Então, o CEGIL, junto com o ISER, que é o Instituto de Estudos da Religião, que é uma ONG que milita muito em segurança pública aqui no Rio, na época, né, se pediu que a Corte adotasse essas medidas para além do caso concreto, e isso foi acatado. Então, a Corte falou, por exemplo, nessa sentença, que o Rio de Janeiro tinha que elaborar um plano de redução da letalidade policial. Então, olha, a gente quer um plano bem específico, com metas concretas, para que pare de morrer tanta gente pelas mãos da polícia no Rio de Janeiro. Então, essa é uma determinação na sentença. Outra determinação é que haja uma estrutura para que as investigações relacionadas a esse tipo de crime sejam realmente independentes, porque a realidade que a gente tem até hoje é que, olha, a polícia mata e a própria polícia investiga. Então, não dá para a gente acreditar que realmente tem uma investigação independente que pode chegar a um resultado sério nessas circunstâncias, né? Então, essa é outra medida da Corte. E essas medidas, como eu comentei, a gente está até hoje supervisionando e pressionando o Estado para que seja cumprido. E, recentemente, isso chegou até o STF. Talvez vocês tenham ouvido falar, né, que o STF determinou que não poderiam acontecer operações policiais durante a pandemia, nas favelas do Rio de Janeiro. E isso também é interessante para mostrar como essa dificuldade no cumprimento não é uma exclusividade de uma corte internacional, né? Porque muita gente do direito vai dizer, não, essa corte internacional não consegue cumprir a decisão, então não vale de muita coisa. Mas o próprio STF fez essa determinação e o Estado do Rio de Janeiro está descumprindo também. Então, vocês sabem que as operações policiais nas favelas seguem acontecendo mesmo durante a pandemia, mas é importante a gente ter esse tipo de decisão para a gente pegar e usar como instrumento de luta, né? Então, tanto a decisão do STF quanto essa da Corte Interamericana serve para isso. E a sentença da Corte Interamericana foi muito importante para a discussão ali no STF.
os autores pegaram essas determinações da Corte, que ainda não foram cumpridas, e basicamente pediram para o STF determinar de novo. Então, a gente está aguardando ainda o julgamento. O relator, que é o ministro Fachin, já concedeu, então a gente está torcendo para que os outros também concedam, e aí vai ter mais uma decisão agora do STF reforçando essa necessidade, por exemplo, do plano de redução de letalidade e dessa estrutura de investigação. Pessoal, fiquem à vontade. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? A gente vai ter um tempinho depois para debater, né? Agora, eu vou passar rapidinho por essa parte, eu acho que é mais para a gente ver as imagens, né, e vocês entenderem um pouco da onde as coisas vieram, né? Então, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele é para o continente inteiro, então, desde ali a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, etc., até aqui no Brasil, né? E ele foi sendo criado no âmbito de reuniões de diplomatas, então, eles estavam lá para discutir uma série de assuntos e, ali, em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, também começaram a discutir direitos humanos, né? E eles adotaram esse primeiro instrumento, que é a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Só que tinha o entendimento na época de que esse instrumento não era obrigatório, era como se fosse uma carta de interesses. Olha, a gente acha que esses direitos aqui são importantes, os estados deveriam cumprir, mas ainda não era considerado algo juridicamente obrigatório, né? E aí eu trago aqui várias menções da Carta da OEA, que é um instrumento que cria esse sistema inicialmente para falar de muito mais coisa do que de direitos humanos. Então, vai falar de guerra, vai falar de fronteiras, como eu comentei com vocês. E o que a gente consegue ver desses trechos que eu trouxe é que os direitos humanos eram uma das menores preocupações nesse momento, né? Então, a importância que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos foi ganhando ao longo do tempo foi uma evolução, né? Aí eu trago aqui algumas curiosidades sobre esse primeiro instrumento, né, a Declaração Americana. Uma coisa que é interessante e que tem muito a ver com aquele contexto da Guerra Fria, né? Então, vocês devem saber ali que tinha o bloco capitalista, que era os Estados Unidos, o bloco socialista, que era a União Soviética, e algo muito interessante é que eles não chegavam a um acordo do que era, de fato, direitos humanos, né? Então, os países capitalistas, principalmente os Estados Unidos, diziam, olha, direitos humanos é você não ser morto, você ter liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, mas, por exemplo, educação, saúde não são direitos humanos. Direito a um emprego não é direito humano. E já a União Soviética e os países socialistas tinham a visão mais ou menos oposta, né? Eles entendiam que, olha, se você é dissidente do governo, a gente pode te prender só por causa disso, etc. Talvez o direito à liberdade é um pouco mais flexível, mas direito à educação é direito humano, direito à saúde é direito humano, e eles discordavam muito nisso, né? E esse primeiro instrumento, exatamente por ele ser considerado não vinculante, não ser obrigatório, ele conseguiu trazer todos esses tipos de direitos. Então, tinha tanto ali o direito à vida, quanto também o direito à saúde e à educação, por exemplo. E a gente vai ver que depois isso se tornou cada vez mais difícil, né? O que eu ressalto aqui é que, ao longo do tempo, essa declaração americana ela foi ganhando mais força. Então, a própria Corte Interamericana foi dizendo que ela era, sim, obrigatória, e hoje a gente tem um debate aí jurídico, a gente não vai entrar nessa parte muito técnica, mas tem gente que diz que ela não é obrigatória e tem gente que diz que é, né? E lembrando que tudo isso está lá no grupo de WhatsApp de vocês. Então, a história continua aqui, essas reuniões vão continuando, né? E a gente estava ali em 48, agora a gente está em 59. E o que se entendeu nessa data foi que, olha, a gente precisa de algum tipo de órgão para supervisionar aqui a proteção dos direitos humanos no continente, né? E foi nesse momento que foi criada a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A gente daqui a pouquinho vai falar bastante sobre a comissão. Eu acho interessante trazer assim o print do documento, né? Porque é muito curto, como vocês podem ver. Basicamente falou, está em espanhol aqui, mas basicamente falou, olha, vamos criar uma comissão que vai cuidar dos direitos humanos aqui no continente, e é isso. Então, ao longo do tempo, a própria comissão foi tendo que detalhar o que ela ia fazer, né? E aqui tem uma reunião, vocês veem aí em 59, a primeira reunião da Comissão Interamericana. Então, isso é um órgão que existe até hoje, e tem funções muito importantes até hoje, como a gente vai conversar. Então, o que eu digo aqui é que, basicamente, a própria comissão foi, ao longo do tempo, decidindo o que ela ia fazer, né? E, nesse primeiro momento, lembrando, a gente está aqui na década de 60, né?
não tinha internet ainda, não tinha, as comunicações eram muito mais dificultadas, então, nessa época, a comissão tinha uma prática de sempre visitar os países, né? Ela ia até cada um dos países para realmente ver como estava a situação dos direitos humanos ali. Então, tem algumas histórias dessa época que até me lembram também quando eu estagiava na Defensoria, né? Eu estagiei no Núcleo de Direitos Humanos em 2013, na época ainda ficava ali na Rua México, e a gente visitava muito presídio, por exemplo, para ver como estava a situação do presídio. Então, eu não ia cuidar do processo de cada preso ali, eu ia ver se o teto estava caindo, se estava tendo fungo na cela, se tinha banheiro, etc. Só que, quando a pessoa está numa situação ali dramática, né, ela não quer saber se você foi ali cuidar do presídio, cuidar do processo dela. Então, eles iam até a gente pedindo, né, pedindo ajuda e etc. E a gente explicava que a gente não tinha condições de cuidar do processo ali de todo mundo, que a gente ia pegar, eles costumavam escrever bilhetinhos, alguma coisa assim, e a gente ia mandar para o órgão da Defensoria, que aí sim tinha essa função, né? Então, aconteceu algo muito parecido com a Comissão Interamericana, né? Ela ia para os estados para ver a situação no geral. Então, vamos olhar aqui como é que está a questão das prisões no geral, mas as pessoas queriam ter solução para os seus casos concretos, né, para os seus casos pessoais. E aí a comissão falou, olha, então eu vou criar um sistema aqui de tramitação de denúncia individual. A pessoa vai chegar para mim e dizer, olha, eu estou tendo meu direito à liberdade violado por isso, isso e aquilo, e eu vou tomar uma decisão. Então, mais ou menos nessa mesma época, né, os estados, aqui nessa reunião bonita, né, chegaram à conclusão que, olha, a gente tem, então, um instrumento ali que não é obrigatório, a gente tem um órgão já. Vamos, então, criar um instrumento que agora sim é obrigatório, né? Um tratado que todo Estado vai ter obrigação de cumprir, etc. Então, aí que foi criado, que eu acho que é o tratado mais importante que a gente vai falar hoje, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, desde 69 a gente tem... Tá ruim o microfone? Tá dando no jeito. Vamos ver se melhora um pouquinho. Desde 69 a gente tem aí esse tratado que agora sim vai ser o principal, os Estados têm a obrigação de cumprir. Um ponto importante é que, ainda remetendo àquilo que eu falei lá no começo, né, dessa visão mais clássica do direito internacional, é que o Estado tem que dizer expressamente, olha, eu quero me obrigar por esse tratado. É assim que funciona no direito internacional. Se ele não falar que se obriga, a comissão e a corte não vão poder tomar decisões em relação a ele, de uma forma assim, bem simplificada. Para a gente aqui, o que importa é que o Brasil fez essa declaração. Ele falou, olha, eu me obrigo, então a comissão e a corte podem exigir do Brasil esse cumprimento, né? E aí agora a gente começa a falar então dos órgãos, né? Eu expliquei para vocês que a comissão ela foi criada lá atrás e ela fica aqui nesse prédio em Washington, nos Estados Unidos. Isso é um alvo bastante de críticas também, porque muitas pessoas entendem que os Estados Unidos acaba exercendo muita influência. Os Estados Unidos não se comprometeu com aquele segundo tratado que eu comentei com vocês, então ele também não vai se submeter a tudo, então também tem uma crítica em relação a isso. Mas o que acontece no momento é que ela está lá em Washington, né? E essa comissão, ela para organizar o seu trabalho, ela se divide em relatorias. Então, relatorias são ali uma divisão para eles, cada um ter a sua caixinha para trabalhar e tudo ficar mais organizado, né? Mas eu acho que é interessante porque, pelo nome das relatorias, a gente consegue ver quais são os temas, alguns dos temas que são considerados prioridade pela Comissão Interamericana, né? Então, ela vai fazer ali a supervisão de tudo que é relacionado a direitos humanos no continente. Então, é um trabalho gigantesco, né? Mas esses aqui são os temas prioritários. Então, a gente tem povos indígenas, mulheres, migrantes, crianças e adolescentes, defensores de direitos humanos. Eu acho que isso é bem interessante, porque eu acho que todo mundo que está aqui, que milita em movimento social, pode ser considerado defensor de direitos humanos, né? Um conceito bem amplo. Então, a comissão tem essa preocupação com os direitos dessas pessoas, delas não serem perseguidas, delas não serem presas injustamente, etc. Pessoas privadas de liberdade, que a gente já falou bastante. Afrodescendentes, que é um termo que normalmente a comissão usa. Aqui no Brasil a gente fala mais de, enfim, pessoas negras, pessoas pretas, etc. LGBTI, memória, verdade e justiça está muito relacionado às ditaduras do continente, né, que até hoje a gente ainda está nesse processo aí de tentar responsabilizar os violadores, etc. Pessoas idosas, que é algo bem interessante que a comissão vem mais recentemente dando
mais atenção, né, que era um tema muito ignorado para os direitos humanos no geral. Pessoas com deficiência, que também é um tema bem importante, né? Aí eu vou trazer aqui para vocês alguns das pessoas que atualmente fazem parte da Comissão Interamericana, né? Além daquelas relatorias que eu comentei, tem duas... Oi, pode falar. É verdade, uma boa observação. Isso é o que eu vou já aproveitar essa deixa para comentar. Que eu recebi o convite aqui para o curso, né, para falar do sistema interamericano num curso sobre direito à cidade. E eu fiquei refletindo, né, e eu cheguei à conclusão que realmente o sistema interamericano tem pouca coisa sobre direito à cidade. A gente pode, no debate, talvez, ir falando, vocês irem me ensinando, que vocês estão aprendendo aqui no curso, né, sobre tudo que o direito à cidade engloba. Eu entendo que, por exemplo, engloba a questão de segurança pública, como, por exemplo, as situações das favelas aqui no Rio de Janeiro e como isso afeta realmente que os moradores das favelas possam ter acesso à cidade de uma forma ampla, né? Então, eu acho que a sentença da Corte, no caso Favela Nova Brasília, é interessante. Tem uma questão ou outra sobre direito à moradia. Tem um caso colombiano exatamente sobre defensores de direitos humanos. Elas tinham ali uma espécie de associação de moradores numa vila ali da Colômbia, e acabou que o exército expulsou elas de lá porque elas estavam incomodando. Então, isso foi trabalhado, né, nesse caso, por exemplo. Olha, elas tiveram seu direito a morar onde elas queriam, onde elas se organizavam, negado porque o exército expulsou elas de lá. Mas não tem, e isso é uma crítica que eu vou fazer desde o começo, desenvolvimentos muito grandes sobre direito à moradia, por exemplo. E eu acho que isso até tem uma relação com o que eu estava falando lá atrás, né? Eu acho que até hoje o sistema interamericano ele dá muito mais atenção àqueles direitos que o bloco capitalista considerava como direitos humanos. Então, claro que são temas importantes, fundamentais também, liberdade de expressão. Aqui vocês vão ver, por exemplo, que tem um relator especial, que eu não vou entrar em detalhes também, mas é um funcionário que foi contratado só para cuidar de liberdade de expressão. E essa relatoria, salvo engano, ela é lá da década de 90. E agora, recentemente, a gente teve a criação de uma relatoria sobre direitos econômicos, sociais e culturais, que aí sim vão entrar mais nesse tipo de direito, como a moradia, por exemplo. Então, eu acho que é uma falha muito grande aí do sistema interamericano, uma atenção baixa a esses temas como moradia, por exemplo, e educação, saúde, etc., mas que ele vem tentando recentemente sanar, né? Então, a gente teve, por exemplo, uma visita, eu vou mostrar a foto para vocês daqui a pouco, da comissão ao Brasil em 2018. E dessa visita saiu um relatório, e esse relatório fala um pouco sobre questões de como a desigualdade acaba gerando violações de direitos humanos no Brasil, né? Então, eu acho que é uma observação importante que você fez, de que só muito recentemente veio esses direitos econômicos, sociais e culturais, no geral, começaram a se tornar uma preocupação, mas que ainda tem muita coisa para se desenvolver, né? Até porque é um mundo, né? Então, aí vai entrar moradia, saúde, trabalho, etc. Cada um desses direitos é um mundo, então a gente tem muito chão ainda para percorrer, para a Comissão Interamericana começar a desenvolver melhor. Essa aqui é a Tânia Panzi, que é como se fosse a chefe administrativa da comissão. Então, é um cargo bem importante também, mas acho que... mas ela é como se fosse a presidente para assuntos administrativos. Ela não toma decisões nos casos, entende? Não, eu não sei, que comissão você está falando exatamente? Que tem aqui no Brasil. Então, mas isso é uma coisa fundamental de vocês terem em mente. Essa comissão interamericana, ela fica lá nos Estados Unidos, mas ela não é um órgão dos Estados Unidos. É só o prédio que fica lá. Ela tem um regime todo próprio, ela não vai se pautar pelas leis dos Estados Unidos, entende? Ela tem críticas que eu mencionei de que ela seria politicamente influenciada pelos Estados Unidos, mas as leis que regem ela são leis internacionais, aquelas que a gente estava comentando lá atrás. Então, eu não sei te dizer exatamente esse tipo de estrutura lá nos Estados Unidos, mas essa organização aqui da Comissão Interamericana, ela é própria dela, e eles próprios se organizam, entende?
Então, essa funcionária, ela vai ter funções mais de organizar a pauta, por exemplo, de quais casos a comissão vai analisar, e etc. E isso é um poder muito importante também e acaba afetando bastante as decisões. Mas ela não participa da análise dos casos em si. Eu tinha até pulado um slide, eu estava procurando aqui. São essas pessoas que nós chamamos de comissários. E eles sim que tomam as decisões nos casos concretos. Então, por exemplo, isso faz muitos anos, né? Foi ali por volta de 2000, era uma composição completamente diferente, outras pessoas, mas foram esses comissários que tomaram a decisão no caso Maria da Penha, de dizer, olha, o Brasil violou direitos humanos aqui e a gente vai recomendar, por exemplo, que tenha uma mudança legislativa. A gente teve eleição recentemente para novos membros da comissão, né? Então, a partir do ano que vem, essa composição vai mudar. Mas, nessa composição atual, a gente tem, por exemplo, a Flávia Piovesan. Talvez você já tenha ouvido falar, que é uma das mais importantes escritoras, autoras, né, de livros jurídicos sobre direitos humanos, etc. Então, uma representação importante que a gente tinha, que acabou não se candidatando para uma eleição, que dependia do governo executivo apresentar a candidatura e não apresentou. Então, a partir do ano que vem, a gente não tem mais representante nessa comissão, mas a gente vai ter na corte, por exemplo. Então, isso é algo que vai mudando ao longo do tempo, né? E aí, para falar um pouquinho mais sobre o trabalho da comissão agora, para vocês entenderem um pouco melhor, né? A comissão faz muita coisa. Então, eu já adiantei um pouquinho que ela cuida de casos individuais, isso aqui que eu chamo de sistema de petições individuais. Então, uma pessoa aqui que entende que seus direitos foram violados, pode recorrer até a comissão. Isso é uma coisa importante vocês terem em mente, é que o indivíduo, a pessoa, não pode ir diretamente à corte. Ela sempre tem que passar pela comissão primeiro. E a comissão, se for o caso, vai enviar a situação até a corte. Já essa função de monitoramento é aquilo que eu estava falando para vocês, que eles fazem nessas visitas, que eles cuidam de toda a situação dos direitos humanos no país. Eles não estão, nesse momento, focados em casos individuais, né? E já a promoção é uma ideia bem ampla de, olha, vamos tentar divulgar o que a gente faz, divulgar esses parâmetros que a gente cria, né? Parâmetros é a ideia de que, olha, eu tenho direito à vida, mas o que significa exatamente? Então, vai se criando uma série ali de parâmetros, de normas menores para ir regulamentando isso, né? Então, a comissão faz curso, por exemplo. É até bem interessante tentar ficar de olho no site da comissão, porque eles costumam abrir chamadas, inclusive, para muitas vezes focadas em quem milita em movimento social, né? Para tentar, enfim, disseminar melhor esse trabalho deles. Aqui eu trouxe uns exemplos de materiais que a comissão produz nessa função dela de monitorar os direitos humanos, né? Bem, aqui tem um relatório que foi feito depois da visita do Brasil. Eu posso passar também para a Beatriz no WhatsApp, ela pode encaminhar para vocês, que eu acho que isso aqui é um material bem interessante de vocês terem, porque é um momento em que a comissão parou para analisar o que acontece no Brasil no geral, para realmente descrever bem as situações e, por exemplo, em relação ao direito à cidade no Brasil, onde a gente vai encontrar um pouquinho mais de desenvolvimento. A comissão, ela também, além desses relatórios de país, ela adota alguns relatórios que ela chama de temáticos, né? Então, ela vai pegar uma situação e vai analisar ela, como ela ocorre em todo o continente, como ela ocorre de uma forma bem ampla. E a gente tem alguns... a gente tem, por exemplo, nesse caso, também posso passar para vocês, um relatório sobre... eu não sei se tem sobre direito à moradia especificamente, mas tem um relatório, por exemplo, sobre pobreza extrema. Então, que vai acabar falando sobre situações pessoas em situação de rua e tudo isso. Tem uma série de relatórios interessantes aí que vão dialogar um pouco com a questão do direito à cidade, né? E aqui eu trouxe um instrumento que a comissão usa muito também, que são comunicados que ela publica no site. E a ideia disso aqui é ela responder de uma forma bem rápida a uma situação que está acontecendo agora, no momento, né? Então, por exemplo, durante a pandemia, ela emitiu esse comunicado dizendo que, olha, o Brasil tem que adotar medidas para garantir que as pessoas presas, né, privadas de liberdade, não se contaminem com o Covid-19, né? Porque no presídio é muito fácil de ter essa disseminação. Então, esses comunicados vêm sobre uma série de outros temas também. Sempre é o instrumento da comissão de responder de forma mais rápida a alguma situação. Porque uma coisa que eu vou comentar bastante com vocês também, e que eu acho importante a gente ter
em mente é que o sistema interamericano de direitos humanos, no geral, ele não foi feito para dar respostas muito rápidas às situações. Então, isso é uma limitação muito grande dele. Via de regra, a gente consegue decisões muito legais que vão falar de muita coisa, vão determinar, por exemplo, aquelas medidas estruturais que eu comentei com vocês, mas elas vêm normalmente depois de muitos anos. Então, infelizmente, o sistema tem pouco... A gente fala que ele tem pouco dente, né? Então, tem pouca forma de realmente, de uma forma muito rápida, garantir a mudança de uma violação que esteja acontecendo. Então, esse tipo de comunicado é importante, pelo menos, para divulgar, né? Então, isso depois é compartilhado na imprensa, isso repercute. Então, é um mecanismo que a comissão tem. Aqui na direita, principalmente, queria mostrar para vocês a visita, um dos momentos dessa visita que aconteceu em 2018, né? E eu acho bem interessante para mostrar, eles estiveram aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, mas eles estiveram em vários outros lugares, né? E eles foram, inclusive, em algumas aldeias indígenas lá no Pará, no Xingu. Então, eles realmente tiveram esse cuidado de tentar visitar um pouquinho cada parte do país para ver diferentes realidades, né? Isso aqui é um exemplo que eu cito de um desses materiais que a comissão fez nessa função dela de monitorar os direitos humanos de forma bem ampla e que teve um impacto muito grande no mundo jurídico, que foi em relação ao desacato. Então, vocês devem saber que no Rio de Janeiro isso é uma realidade muito grande, né? O cidadão está ali em algum tipo de situação com o policial, qualquer coisinha que ele fala pode aumentar um pouquinho a voz, o policial está preso por desacato, né? E a Comissão Interamericana entende que esse tipo de crime não deveria existir, porque ele é muito vago, né? Então, qualquer coisa que o policial encaixe ali como desacato, a pessoa vai presa e não tem muito o que discutir. E isso foi levado para os tribunais. Então, a Defensoria, por exemplo, teve um papel muito importante nisso, né? Olha, a comissão disse que esse tipo de crime não deveria existir. E aí eles conseguiram, em vários casos, reverter a condenação de pessoas por desacato, porque a Comissão Interamericana tinha dito isso. Então, é um exemplo de como essa manifestação na comissão, de uma forma muito geral, falando sobre um tipo de crime, ela não estava pensando no Brasil especificamente, mas isso foi apropriado pela Defensoria Pública, que conseguiu fazer com que isso tivesse um impacto em vários casos concretos, né? E aqui é um exemplo também daqueles cursos que eu comentei que eles fazem com vocês. Ó, esse aqui, por exemplo, é focado para a sociedade civil. Então, vale ficar de olho lá no site, de vez em quando eles fazem algumas chamadas. Então, a gente vai partir para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vocês precisam ter em mente que a comissão ela não é propriamente um tribunal. Vocês viram que ela faz um monte de coisa, né? Diferente, por exemplo, do STF, que o STF não vai fazer, não vai ficar monitorando a situação de direitos humanos de uma forma geral e etc. Já a Corte Interamericana não, ela é um tribunal daquele jeito bem clássico que a gente está acostumado, né? Ela vai pegar os casos que são enviados pela Comissão Interamericana e vai, no final de tudo, proferir uma sentença. É basicamente isso que ela faz. Aí eu trago também aqui a composição atual, né? Também mudou bastante. Uma coisa positiva é que a gente vai ter, a partir do ano que vem, uma paridade de gênero maior na corte, quer dizer que vai ter mais mulheres, né? A gente tinha aqui dos 7 só uma, por acaso era a presidenta, mas ainda era muito pouco. E a partir do ano que vem a gente vai ter 3 mulheres e 4 homens, já está aí se chegando um pouquinho mais perto de uma igualdade, né? E a gente vai ter um juiz brasileiro, o Rodrigo Mudrovich, foi indicado pelo governo e acabou sendo eleito. Aí, da mesma forma que eu falei lá da secretária executiva da comissão, a gente tem na corte algo parecido, ele também não decide em caso, mas ele tem funções administrativas ali muito importantes. Eu estava comentando com vocês das eleições, né? E isso é algo interessante também, porque tem uma influência política muito grande, a gente não pode ser ingênuo em relação a isso, né? Não é uma eleição técnica, então só baseada no currículo das pessoas. Tem uma questão de barganha política que se faz ali. Então, o Estado quer ter um representante, ele negocia com os outros. Olha, vota aqui no meu representante, que lá em outra organização internacional eu voto pelo seu, e por aí vai. Mas é importante vocês terem em mente que, uma vez que o juiz é eleito, ele não está representando mais o Estado. Ele está atuando ali em nome próprio, né, em nome dele. É muito parecido com o que acontece no STF também, né? Eles são indicados pelo presidente, mas a partir do momento que eles estão lá,
eles atuam em nome próprio. A gente pode discutir se cada um consegue ser mais ou menos independente, mas é uma discussão para outro momento, né? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, não? Uma coisa que eu acho interessante aqui é que eu fiz esse levantamento da quantidade de decisões que a Corte teve ao longo da sua história, né? Que são mais ou menos 1000, a gente pode arredondar aqui. E vocês devem perceber que isso nos compara com o que o menor tribunal aqui do Brasil emite de decisão ao longo de um ano, assim, foi o que a Corte Interamericana emitiu ao longo de décadas, né, de funcionamento. E isso também é uma limitação do tribunal. Eu falei para vocês que eles demoram muito para analisar casos e, por causa disso, eles acabam julgando poucos casos também, e até porque eles dependem da comissão estar enviando o caso, né? Então, comentei isso com vocês. As pessoas enviam o caso para a comissão e a comissão depois envia para a corte. Então, isso também é um trabalho que eles estão tendo recentemente de tentar julgar mais rápido, tentar julgar mais casos, e a gente tem esperança aí para o futuro de que mais situações cheguem até esses dois órgãos, né? Aqui uma coisa interessante é que a Corte Interamericana e a comissão também, eles tentam, quando a gente não estava na pandemia, né, fazer sessões fora da sede deles. Então, a comissão fica em Washington e a corte fica em São José, na Costa Rica. Mas eles tentam viajar um pouco para que as pessoas dos outros estados possam, em algum momento, estar pertinho ali deles, né? Então, eles estiveram aqui no Brasil, por exemplo, em 2013. Então, eu até cheguei a assistir uma audiência. As audiências são abertas, qualquer pessoa do público pode estar lá. E, para quem tiver curiosidade, mesmo antes da pandemia, elas já eram transmitidas online. Então, se você for lá no YouTube da Corte Interamericana e você quiser ver, por exemplo, a audiência sobre o caso da Guerrilha do Araguaia, vai estar lá no YouTube. Ou sobre o caso da favela Nova Brasília, por exemplo, vai estar lá no YouTube. Então, também é um instrumento aí de estudo bastante rico, né? Aqui tem bastante coisa técnica, e até para a gente chegar logo ao momento do nosso debate, né? Eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim. Isso aqui eu já comentei bastante com vocês, que é o fato de que o próprio indivíduo pode apresentar uma petição, né? E tem uma preocupação da comissão de que não seja algo muito difícil, muito só que um advogado poderia fazer. Eles tentam tornar isso o mais acessível possível. Então, hoje em dia é tudo informatizado, né? Então, a própria pessoa que sofreu as violações, que não tem formação jurídica, pode ir lá, acessar o site, vai ter uma série de instruções e ela consegue fazer a sua petição. Então, eles até colocam aqui, eu coloquei a imagem dos folhetinhos, que eles explicam tudo, tentam colocar numa linguagem mais acessível. Mas, sendo realista, fazendo uma análise realista, com tudo isso que eu já falei para vocês, de que os casos demoram muito e são poucos casos que chegam realmente a uma decisão final, na prática o que a gente tem é que é muito importante ter o apoio de uma organização não governamental. Então, o CEGIL, por exemplo, é uma organização que é especializada nisso, em levar casos para o sistema interamericano. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a Justiça Global também, que é uma ONG muito importante nisso, Conectas. Então, ter o apoio desse tipo de organização é muito importante, porque eles vão poder, ao longo desses vários anos, né, fornecer assessoria e fazer, porque eles vão conseguir fazer com que o caso avance mais rápido, né? Então, eles têm ali um know-how, um conhecimento que vai fazer com que o caso avance mais rápido. Então, ter um apoio desse tipo de organização é muito importante. Então, se no âmbito dos movimentos sociais vocês percebem uma situação que parece que seria interessante levar ao sistema interamericano, eu sempre recomendo que busque alguma organização que tenha uma prática nisso, né? E no CEGIL, por exemplo, a gente tem realmente uma regra nossa, assim, a gente sempre busca estar junto com uma organização que está muito ali no campo, está muito perto da situação. Então, a gente, por ser uma organização regional, né, que atua no continente inteiro e que tem esse foco muito jurídico mesmo, a gente não sabe tudo sobre segurança pública no Rio de Janeiro, a gente não sabe tudo sobre conflitos do campo no interior do Pará. Então, é muito importante estar com outra organização ali que está realmente perto da situação, né? Então, por exemplo, no caso Favela Nova Brasília, o CEGIL ingressou junto com o ISER, que eu já comentei, que é uma organização que atua muito em questões de segurança pública aqui no Rio.
No caso Gabriel Pimenta, que é um caso que vai ser julgado muito em breve, que é sobre um advogado que foi assassinado no interior do Pará, basicamente porque ele conseguia defender direitos ali de trabalhadores rurais contra proprietários de terra, e ele foi assassinado por jagunços de proprietários de terra. A gente ingressou junto com a Comissão Pastoral da Terra, que também é uma organização que tem muita tradição aí nesses temas de conflito agrário, né? Então, essa articulação entre diferentes organizações é muito importante. Então, eu sempre recomendo que se tente fazer essa rede aí para levar um caso até o sistema interamericano, né? Essa parte mais de procedimento, eu já comentei bastante coisa, assim, mas eu vou tentar simplificar bem. Essa petição, então, ela é apresentada, né? Pode ser pela própria vítima, pode ser por uma organização em nome da vítima. Ela passa por uma etapa inicial de admissibilidade no sistema interamericano. Então, para ela não ser rejeitada logo de cara, né? E aí tem uma série de requisitos. Eu acho que o mais importante de eu comentar com vocês é o que a gente chama de esgotamento dos recursos internos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que para o sistema interamericano, a vítima tem que ter tentado resolver a situação no próprio país dela, de alguma forma. Então, ter tentado buscar o judiciário, ter tentado buscar a polícia, no caso de um crime. E o sistema interamericano, ele analisa a situação concreta e ele abre muita exceção para essa regra. Ele diz, olha, por exemplo, no caso da Maria da Penha, ela foi até a polícia, teve o início de um processo penal, mas foram anos e anos e anos de julgamento, o júri foi anulado e etc., e o agressor nunca foi condenado. Então, nesses casos, o sistema interamericano fala, olha, vou abrir uma exceção aqui, a pessoa não precisa esgotar, porque o Estado está com uma demora injustificável para cuidar disso. Então, se, por exemplo, a comissão e a corte tiverem que, no caso concreto, o Estado fala, olha, você pode ir até a polícia, mas, na prática, pelo contexto ali do país, se sabe que a polícia não ia fazer nada, que não ia ter uma efetividade, eles também abrem uma exceção e esse caso é admitido. Depois o caso vai para a etapa de mérito, que é ver se o direito foi violado ou não, né? Então, eles vão pegar as alegações ali, se é direito à liberdade de expressão, liberdade pessoal, vida, etc., e vão decidir se houve uma violação ou não. Tem um procedimento aqui meio intermediário, em que a comissão ela primeiro tenta fazer recomendações para o Estado sem levar essas recomendações a público. O Estado tem a oportunidade de resolver isso sem que o caso vá a público, mas normalmente o que acontece é que o Estado não resolve e a comissão envia o caso para a corte. Então, ela só não vai enviar o caso para a corte se ela não puder. E aí tem uma série de situações que podem acontecer. Por exemplo, países que até hoje não se submetem à Corte Interamericana. Eu lembro que eu comentei com vocês que tudo depende do Estado dizer, olha, eu me submeto. Então, no caso do Brasil, como ele se submete, a regra é que os casos vão sempre passando para a Corte Interamericana, a não ser que, por exemplo, a vítima não queira. Por algum motivo, a vítima pode falar, olha, eu prefiro que acabe aqui na comissão, e então o caso não é enviado. Mas o que a gente tem, está acontecendo cada vez mais, são os casos sendo enviados para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aí aqui eu trago também dois tipos de situações um pouco diferentes que podem acontecer no sistema interamericano, né? A gente está falando muito aqui das sentenças, dessas decisões de um caráter mais final, mas eu tinha comentado lá atrás, por exemplo, aquele caso do presídio ou o caso do povo indígena Yanomami, que esses órgãos eles podem adotar decisões urgentes, né? São essas medidas cautelares, no caso da comissão, e medidas provisórias, no caso da corte. Não se preocupem muito com os nomes, mas principalmente entender isso, que são decisões que o sistema vai adotar de uma forma mais urgente. Mas, novamente, eu faço observação, né? O urgente do sistema interamericano é um pouquinho diferente do que a gente gostaria que fosse, né? Essas situações elas são resolvidas, essas decisões são proferidas possivelmente em alguns meses, em um ano, o que para o sistema é bem rápido, mas para a situação ali concreta, talvez seja mais interessante buscar algum mecanismo interno do país que consiga resolver essa situação mais rápido, né? E já os acordos de solução amistosa são situações em que as partes resolvem chegar a um acordo. Então, a gente tem, por exemplo, um acordo bem interessante relacionado ao combate ao trabalho escravo, que é o caso do José Pereira, né? Talvez alguém já tenha ouvido falar. E o caso do José Pereira também levou a toda uma mudança legislativa no Brasil. Então, a nossa lei de combate ao trabalho escravo, apesar do problema ainda existir, a lei em si também é muito positiva, né? E ela foi fruto desse acordo.
Então, é uma forma, a parte tem que analisar o caso concreto, né? Às vezes vale a pena, porque você vai ter uma solução muito mais rápida. Então, chegamos aqui a um acordo e o Estado muitas vezes cumpre até mais isso que ele concordou, né, num acordo, do que aquela decisão obrigatória da corte ou da comissão que ele não concorda. E já esse aqui é o procedimento na corte, né? E como eu falei, o procedimento na corte ele é muito mais perto de um tribunal, como a gente está acostumado. Então, tem o que a gente chama de petição inicial aqui no direito interno. Lá tem um nomezinho diferente, que é esse EPAP, mas é basicamente a mesma coisa que a gente tem aqui. Tem a petição inicial, o Estado pode responder, então tudo isso por escrito. Depois tem uma audiência pública, eu comentei com vocês, né, que você pode ir lá assistir, tem no YouTube, etc., que é oral. Então, é o momento que as testemunhas vão falar, as partes costumam chamar especialistas para falar. Então, por exemplo, é um caso sobre segurança pública no Rio de Janeiro. Os juízes, eu comentei com vocês, né, às vezes eles são do Chile, da Costa Rica, etc., eles não entendem segurança pública no Rio de Janeiro como é a realidade. Então, a organização que está ali cuidando do caso pode levar um especialista para falar sobre segurança pública no Rio de Janeiro, para o juiz lá da Corte Interamericana entender melhor como funciona. E depois vem a sentença. Então, essas sentenças, elas são obrigatórias, o Estado tem que cumprir, mas muitas vezes na prática vai ter uma resistência, né? Isso aqui eu já tinha comentado com vocês, desses requisitos muito formais que as decisões têm que cumprir, como o esgotamento dos recursos internos. E aí, isso aqui eu acho que é um ponto bem importante para a nossa aula de hoje, né? Pode falar. Então, ele não pode recorrer. Outra pergunta interessante, como eu estou um pouquinho corrido aqui, eu acho que eu coloquei mais à frente, na verdade, que essas sentenças, elas são inapeláveis, não tem apelação. E aí, isso, inclusive, tem gente do direito que vai criticar, porque diz que, olha, toda decisão, de forma geral, deveria ter um recurso, né? Mas eu entendo que a lógica daqui é que esses casos que chegam até a corte, eles já estão tramitando há anos e anos e anos. Então, em algum momento tem que ter uma finalização, né? Então, a decisão da corte, ela é inapelável, que a gente chama, né? Não tem recurso, ninguém discute mais. Mas o que acontece é que, e isso é uma questão política mesmo, tá, gente? Não é jurídico, não tem argumento jurídico para você dizer, eu não vou cumprir essa decisão porque o Estado foi lá e falou, olha, eu quero me submeter a essa corte, eu vou cumprir com o que ela falar. Mas aí chega na prática, aí, por exemplo, essa semana, não sei se está todo mundo acompanhando, mas está aquela discussão do orçamento secreto, né? Então o STF foi lá, tomou uma decisão e o Congresso basicamente falou, não vou cumprir essa decisão. Aí foi lá conversar com a ministra, etc., conseguiu que ela mudasse a decisão. Então é mais ou menos esse tipo de coisa que acontece também. Quando é uma sentença contra a gente, né, eu, vocês, a gente não tem muito o que fazer. A gente acata ou a gente vai preso e acabou. Agora, vocês imaginam um Estado como o Brasil, né? Ele exerce uma pressão ali para não cumprir, mas juridicamente ele tem essa obrigação. E aí eu comentei, por exemplo, da DPF 635, né? Que é um movimento interessante, que eu acho que vai acontecer cada vez mais. Que é, na prática, o Estado não está cumprindo, então você pode ir num tribunal como o STF e dizer, olha, você reproduzir aquela mesma coisa que a Corte Interamericana já determinou e tentar forçar o cumprimento, né? Então, é frustrante e isso é algo que eu sempre faço. Eu não tento pintar uma realidade que não existe, né? No sistema interamericano a gente tem muita limitação, muita dificuldade, mas também a gente acaba tendo sucessos que repercutem muito, né? Assim, casos que têm um impacto estrutural muito grande, como o da Maria da Penha, por exemplo. E aí, exatamente pensando nisso, né, eu coloco esse slide aqui, né? Eu já falei um pouco sobre o que a gente pode esperar do sistema interamericano, agora o que a gente não deve esperar, pensando de forma realista, né? Eu já falei aqui que soluções imediatas não vão vir, e algo que, eu uso uma linguagem um pouco jurídica aqui, mas vou explicar para vocês o que isso significa na prática, né? Decisões que tutelam direitos difusos. No sistema interamericano, a gente sempre tem que ter as vítimas daquela situação muito bem identificadas ali. Pode até ser uma coisa um pouco mais coletiva, tipo, olha, um povo indígena X, ou todas as pessoas que estão presas num presídio Y, mas isso tem que ter um certo grau de identificação. Não teria chance de sucesso no sistema interamericano, por exemplo, uma petição que falasse, olha, o governo federal durante a pandemia violou os direitos humanos do Brasil inteiro, de uma forma geral, ampla, assim. Ou então,
o aquecimento global viola os direitos humanos do mundo inteiro. Então, isso não teria espaço no sistema interamericano, né? Porque eles precisam dessas vítimas bem definidas. E a outra coisa também que eu já falei bastante é que, normalmente, sempre se tem uma etapa posterior. Isso não acontece só no Brasil, não. Isso é uma realidade em todos os estados, de uma nova briga pelo cumprimento dessas decisões, né? Isso aqui é uma questão bem... está até errada ali a ordem do slide, mas isso aqui é interessante para vocês terem um panorama sobre quais casos já foram decididos pela Corte Interamericana em relação ao Brasil. Então, eu não vou falar de cada um deles, mas dá para vocês terem uma ideia aqui, mais ou menos, que vários estados, né, já tiveram alguma decisão. Passando muito rapidinho aqui, o Ximenes Lopes é o primeiro. Ele fala sobre uma pessoa que estava internada numa clínica de saúde mental e acabou sendo assassinado. Ele sofreu violência pelas pessoas que supostamente deveriam cuidar dele nessa clínica e faleceu. O Nogueira de Carvalho é o único de todos esses casos aqui em que o Brasil foi inocentado. Então, se entendeu que o Brasil não tinha responsabilidade. Foi um caso de execução por esquadrões da morte que a Corte não conseguiu enxergar de forma muito clara essa ligação do Estado com essa situação. E isso é interessante para eu falar de um outro tema também, que no sistema interamericano, quem está sendo julgado é sempre o Estado, não é uma pessoa, não é a pessoa que matou. Por isso que eu comentei no caso da chacina, né, das chacinas do Favela Nova Brasília, normalmente está se questionando a resposta do Estado àquilo. Então, a gente tem alguns casos aqui que foram particulares, né, foram pessoas que não são funcionários do Estado, que mataram alguém, que torturaram alguém, mas se o Estado ele não investiga essa situação e pune essa situação, ele pode ser responsabilizado pela Corte Interamericana, porque ele tem esse dever, né, de toda violação de direitos humanos, ele investigar e responsabilizar os culpados. Então, o caso Escher e Garibaldi, eles são parecidos, estão relacionados à luta pela terra também, ali no interior do Paraná, e pessoas de movimentos sociais que foram mortas nesse contexto. O caso Gomes Nunes é sobre a guerrilha do Araguaia, um caso da ditadura militar, que o exército, enfim, de uma forma completamente desproporcional, atacou ali opositores, né, pessoas que estavam formando uma resistência armada. Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde é um caso de exploração de trabalho escravo no interior do Pará, é bem interessante. Favela Nova Brasília, comentei com vocês. Tem um caso de povo indígena que fala sobre isso aqui, ele fica em Pernambuco, o povo indígena Chucuru, salvo engano, e fala bastante sobre processos de demarcação de terra indígena, é um caso interessante. Herzog também, Vladimir Herzog, acredito que todo mundo conheça, também uma violação da época da ditadura militar. Esse caso dos empregados da fábrica de fogos, que fica no interior da Bahia, essa cidade, Santo Antônio de Jesus, bem interessante, porque fala sobre a responsabilidade das empresas também e do Estado de fiscalizar as empresas, né? Então, era uma população ali muito vulnerável, basicamente mulheres pobres, os filhos, as crianças, trabalhavam fazendo fogos de artifício de uma forma muito artesanal, e porque a estrutura da fábrica era completamente precária, um dia ela explodiu junto com os fogos ali e praticamente todo mundo morreu. Então, o Estado foi responsabilizado porque ele nunca condenou os donos dessas fábricas que deixaram essa situação acontecer, né? O caso Barbosa de Souza, que é da Márcia Barbosa, que é super recente, do mês passado, que foi um caso levado pelo CEGIL também, relacionado a um feminicídio. Então, era uma moça do interior da Paraíba, também de família pobre, que foi assassinada por um deputado estadual super poderoso, com quem ela tinha ali um relacionamento. E o Brasil foi responsabilizado recentemente. A Corte determinou que o Brasil, por exemplo, já falei dessas medidas estruturais, né, que ela determina, que o Brasil cria um sistema de informação sobre crimes contra mulheres, que até hoje a gente não tem. Você não consegue acessar na internet, olha, tantas mulheres foram mortas pelos seus companheiros, dessa forma, tantos foram condenados, etc. E o Brasil tem essa obrigação, de agora em diante, de criar isso. Também criar um protocolo que é como se fosse um manual, né? Regras ali que ele deve seguir para investigar esse tipo de crime. Até hoje a gente não tem. Então, cada polícia investiga uma morte de uma mulher em razão do seu gênero, não um feminicídio de uma forma, e vocês devem imaginar que tem muito preconceito envolvido aí nessas investigações, né? E elas acabam não sendo feitas de uma forma correta. Esses casos em azul aqui são casos que a Corte ainda vai julgar, estão lá em trâmite, né? O Salles Pimenta também é do CEGIL, aquele advogado que morreu lá no interior do Pará, que eu comentei com vocês. Tavares Pereira também é um caso,
na verdade, isso. Tavares Pereira também é um caso de pessoas que militam em movimentos de luta pela terra, foram assassinadas. Vocês veem que a gente estava falando de direito à cidade, né? Acho que tem muito espaço ainda para desenvolver parâmetros em relação a isso. O sistema, principalmente em relação ao Brasil, tem muito mais sobre luta pela terra no campo, né? Do que sobre em contextos urbanos. O Tavares Pereira é caso de violência policial, não, o Ayrton Norato, perdão. Neuza dos Santos Nascimento e Gisele Ana Ferreira é um caso de discriminação racial. Então, é o primeiro caso que a Corte Interamericana vai julgar. Elas foram discriminadas num processo seletivo para conseguir um emprego. Então, é um caso bem interessante também. Passei bem rapidinho, né? Isso aqui que eu estava comentando, que é uma questão mais técnica, mas o que eu quero que vocês absorvam disso aqui é que eu estou falando muito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né? Que é um tratado geral. Mas os países, ao longo do tempo, foram criando tratados mais específicos. Então, a gente tem um tratado que vai falar só sobre tortura, Convenção Interamericana para Prevenção e Punição da Tortura. O Protocolo de São Salvador vai falar sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Então, vai ter disposição lá, por exemplo, sobre direito à moradia. Mas cada um desses tratados tem uma sistemática específica. Alguns a Corte pode aplicar, alguns a Corte não pode aplicar. Eu até explico um pouquinho mais de detalhes aqui no slide, mas, por exemplo, puxando aqui o nosso tema, essa disposição do direito à moradia do Protocolo de São Salvador, ela não pode ser aplicada pela Corte. E aí tem formas aí da Corte tentar burlar isso, né? É um pouquinho que eu comento no finalzinho desse trecho do slide. Ela pode, por exemplo, por meio do direito à propriedade, ela, olha, não estou aplicando direito à moradia, que eu não posso, mas ela pode interpretar o direito à propriedade para reconhecer violações, por exemplo, de pessoas que foram despejadas em ocupações, etc. E pode vir no futuro um caso interessante sobre isso, mas até o momento, pelo menos até onde eu conheço, não existe um caso que adentre muito assim direito à moradia no contexto urbano. E aí eu trago aqui uma série de outros tratados sobre pena de morte, que é uma questão que aqui no Brasil não tem muita repercussão, pessoas com deficiência, discriminação racial. Então, cada um desses tratados você tem que ir lá no texto dele para entender o que ele diz direitinho e se a Corte pode aplicar ou não, cada caso é um caso. E aí aqui só a gente está na reta final para a gente começar o nosso debate, que eu quero, enfim, separar um tempo legal para isso. Eu já comentei com vocês, né, das medidas provisórias, que são aquelas da Corte Interamericana, que são um pouco mais rápidas, elas vão solucionar as questões ali de uma forma um pouco mais rápida. E no Brasil, eu fiz um levantamento aqui também, basicamente elas se referem a presídios. Tem muita medida provisória sobre presídio, que a Corte Interamericana diz, olha, as condições estão inaceitáveis, o Brasil tem que resolver. Um caso que teve bastante sucesso foi o caso de Urso Branco, é um presídio que tem em Rondônia, salvo engano. A situação de Pedrinhas também no Maranhão teve muita repercussão recentemente, e essas decisões sobre presídios, via de regra, elas podem até não solucionar 100% a situação de cada presídio, mas tem avanços interessantes. Eles constroem ali um novo pavilhão de celas, diminuem um pouco a superlotação. Eu comentei o caso do Plácido Sá Carvalho, que as penas estão sendo contadas em dobro. Então, tem alguns avanços interessantes. Isso aqui eu também já tinha comentado com vocês, que é o fato de que depois que a sentença vem, a gente começa todo um novo processo de garantir que ela vai ser cumprida, né? Então, tem aqui toda uma regulamentação da Corte Interamericana de como ela faz isso, mas basicamente, para vocês entenderem, ela exige de tanto em tanto tempo que o Estado envie um relatório. Então, o Estado fala, olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e aí depois os representantes das vítimas, né, têm a oportunidade de apontar o que na verdade, o Estado está falando que está fazendo, mas não está, quais são as coisas que ainda tem por fazer, etc. Então, ela, de certa forma, responde a esse relatório do Estado, né? Então, isso é um trabalho, por exemplo, que a gente faz muito lá no Seju, faz muito parte do meu dia a dia. E a Corte, inclusive, pode convocar audiências também para falar sobre como está o cumprimento da sentença. Então, quem tiver interesse, lá no YouTube tem uma super recente do caso Favela Nova Brasília. É bem interessante, porque a gente traz contextos, a gente traz dados, né, sobre como a violência policial no Rio de Janeiro está piorando nos últimos anos, como a sentença não está sendo cumprida. E a Corte ela também pode ir emitindo resoluções ao longo do tempo, que são tipo mini sentenças em que ela vai falando, olha, o Estado continua não cumprindo,
Vai ter uma muito em breve sobre o caso Favela Nova Brasília. A corte já avisou a gente que está pronta, mas ela não publicou. E a gente tem esperança, por exemplo, para vocês entenderem um pouco como isso funciona na prática, na luta mesmo, né? A gente vai tentar usar essa resolução para fazer pressão lá com o STF. Então, STF, a corte acabou de dizer aqui que o Brasil continua não cumprindo. Então, isso pode acabar tendo um impacto para constranger os ministros lá na DPF 635. Então, para vocês entenderem um pouco essa dinâmica assim, de como a gente pensa juridicamente essas questões. Tem uma série de curiosidades aqui que eu trago. Eu acho que algo interessante é que existe um defensor público lá da organização, só para cuidar de casos em que a pessoa não tem nenhum tipo de assistência. Então, eles inclusive são escolhidos pelas próprias associações de defensores públicos. Então, a Associação de Defensores Públicos Estaduais elege um representante e ele pode se tornar defensor público interamericano. É um trabalho bem legal. Tem também um fundo para ajudar as vítimas que não têm dinheiro para fazer a sua defesa, né? Porque, por exemplo, às vezes tem que viajar até lá Costa Rica, então eles podem pagar a passagem. Aqui eu falo um pouco sobre os materiais que tem no site. Para quem tiver curiosidade, eu recomendo muito de fuçar ali mesmo o site, buscar tudo que eles têm. Eles costumam ter bastante coisa interessante. Isso aqui eu deixei mais para o finalzinho, que é a função consultiva da Corte Interamericana. Eu vou resumir bastante, mas basicamente é uma função que a Corte tem de responder perguntas que são enviadas pelos estados. A comissão também pode enviar, tem alguns órgãos que podem, mas basicamente são os estados. E eles falam, olha, Corte, eu tenho dúvida de como me portar numa situação como essa. Como que eu tenho que interpretar o direito X nessa situação? E a Corte ela emite um parecer em que ela responde em tese essa situação, né? Então, esses pareceres consultivos ou opiniões consultivas são muito interessantes para você estudar um determinado tema, né? Então, a gente tem, por exemplo, opiniões consultivas sobre crianças refugiadas, sobre meio ambiente, sobre direitos das pessoas LGBTI. A gente vai ter muito em breve uma opinião consultiva sobre grupos vulneráveis privados de liberdade. Então, a Corte vai falar, olha, se uma mulher que está grávida e está presa, quais são os cuidados especiais que o Estado tem que ter em relação a ela, em relação a indígenas, pessoas LGBTQI. Vai ser uma opinião consultiva bem interessante também. E aí o Estado pode ir se pautando por esses parâmetros, né? Isso aqui é uma foto minha e do meu professor lá da UERJ, de 2017, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, lá em São José. E esse termozinho aqui em latim, né? A galera do direito normalmente tem essa mania de falar em latim, significa basicamente amigo da corte, né? Amicus curiae. E o que são esses amigos da corte? Eles são pessoas da sociedade civil, né? Podem ser, como era o nosso caso aqui, representante de uma universidade, de um núcleo de pesquisa, mas também pode ser uma organização de movimento social. E, em certas ocasiões, a Corte Interamericana ela abre espaço para esses amigos da corte irem lá se pronunciar. Então, você não faz parte daquele caso, mas você tem a oportunidade de falar a sua opinião, por exemplo, uma pesquisa acadêmica que você tenha feito, ou a experiência da sua organização. Isso aqui era no âmbito de uma opinião consultiva, mas também acontece em relação a casos concretos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um momento que me marcou muito, assim, que foi uma opinião consultiva recente, né, sobre liberdade sindical. Então, era para a Corte Interamericana ali dar todos os detalhamentos do que o Estado deve respeitar em relação à liberdade sindical ou não. Eu estava lá como parte de um grupo também de uma universidade e tinha uma série de organizações sindicais ali, dizendo a sua opinião, participando. E teve um momento que tomou a palavra a representante de uma organização de trabalhadoras sexuais. E eu achei aquilo muito interessante, porque eu falei, olha, isso aqui realmente é um espaço aberto. Então, eles deram a chance de um grupo que em muitas situações seria discriminado, né, delas darem a opinião delas, de olha, a gente se sindicaliza e em vários países essa atividade é criminalizada, mas a gente entende que isso é ruim, porque deveria ter legalização para a gente poder se organizar, enfim. Isso é um tema, a opinião delas ali é um tema aberto para discussão, mas eu acho que esse espaço é muito interessante e a Corte ela costuma abrir, né? Então, recentemente, durante a pandemia, tem sido feito exclusivamente online, né? Então, essas chamadas são abertas e qualquer organização, qualquer indivíduo pode ir lá participar e tem essa oportunidade de falar, né?
E isso aqui também acho que interessa mais ao pessoal do direito, mas eu trouxe algumas decisões judiciais de tribunais brasileiros que dialogam um pouco com o sistema interamericano, que trazem algumas situações interessantes, né? Eu já falei bastante de duas, né? Sobre a DPF 635, em que o STF possivelmente vai determinar as mesmas medidas que a Corte Interamericana já determinou. Muitas pessoas podem achar que isso é inútil, porque a Corte já determinou, mas eu particularmente acho que é interessante, porque o STF vai ter uma autoridade talvez maior, que muitas pessoas que questionam a decisão da Corte Interamericana podem não questionar do STF. Eu comentei com vocês o caso aqui do Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, né? Eu trago aqui o númerozinho da sentença direitinho, mas foi aquela decisão de que as penas têm que ser computadas em dobro. E aí aqui eu trago também, já tinha comentado a situação com vocês do desacato, né? Essa já é uma decisão ruim, porque vários tribunais concordaram com a Defensoria, por exemplo, que levava esses casos, dizendo, olha, a comissão diz que o desacato não pode existir como crime, então a gente vai liberar essa pessoa, a gente vai reverter essa condenação. Só que isso chegou até o STF. E o STF disse, com base naquela concepção clássica que eu trouxe lá do começo do direito internacional, uma concepção mais antiga, mais restritiva, de que, olha, a comissão ela não é um tribunal, então esse tipo de pronunciamento que ela faz na sua função de monitoramento, eu não sou obrigado a seguir. Eu posso observar, eu posso dialogar com esse posicionamento, mas não é obrigatório para mim. E eu entendo que o desacato é um crime legítimo, então ele vai permanecer aqui no nosso sistema jurídico. Foi a decisão da STF nessa ação, mas isso, quem sabe, pode ser revertido num futuro. E também os juízes de primeira instância, de segunda instância, podem discordar do STF, né? Então a gente tem muita decisão de primeira e segunda instância revertendo condenação por desacato. É basicamente isso. Eu acho que a apresentação está lá no grupo de WhatsApp de vocês. Eu sei que é muita informação. Eu normalmente dou essa aula para advogados, para estudantes de direito, e mesmo assim é uma aula com muita informação. Então eu tentei adaptar o máximo possível, sabendo do perfil do curso, sabendo, enfim, que vocês estão aí na luta de movimentos sociais e nem todo mundo tem formação, ou a maioria não tem formação técnica em direito. Fiquem à vontade para me mandar dúvida, pode ser por e-mail, e a gente vai dialogando mais. Mas agora a gente tem, então, acho que meia horinha, não é isso? Para conversar um pouco, debater, e eu estou aberto aí para as perguntas. Desculpem qualquer coisa se eu falei muito rápido, mas vamos lá, estou ansioso para escutar vocês um pouquinho.